Então a gente fica feliz e tremendo, mas assim, eu falei, puxa, o que eu posso falar, né? Para a igreja, diante de tudo que tem acontecido ultimamente, né, no nosso país, principalmente por essa turbulência que a gente tem passado, e eu acho que não teria coisa melhor para a gente falar do que esperança, né? Na oração que o Mike fez intercessória, né, pelos pedidos, ele falou, né, que nós temos esperança, a esperança que o Senhor nos ouça, a esperança é aquela, vamos dizer assim, a âncora da nossa alma, né, em face a todos os acontecimentos. E eu creio que para nós, né, cristãos, é de fundamental importância, né, que nós exerçamos, né, essa esperança, que é uma esperança viva que nós temos. Muitos têm esperança, né, uma série de coisas. Quem pode viver sem esperança? Não estou falando de fé, né, com relação a tudo que nós vamos fazer, ou o que as pessoas fazem, todos têm esperança. Até aqueles que têm um credo diferente do nosso, têm esperança, né? E colocam nessa esperança um meio, né, de poder conseguir algo na vida, nos alvos, no seu dia a dia. Mas, assim, eu creio que para a nossa sobrevivência é de fundamental importância nós mantemos esperança. Vamos orar. Pai amado, Santo Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, a tua misericórdia, ó Deus, pelo teu favor, ó Deus, realmente por tudo que o Senhor faz por nós, porque na realidade o Senhor faz tudo, ó Deus, e nós, ó Deus, somos imensamente gratos e queremos, ó Deus, assim te agradecer, te louvar, te exaltar, dizer que o Senhor é tudo na nossa vida, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, Senhor. Queremos que o Senhor, ó Deus, nessa simples meditação, o Senhor venha, ó Deus, falar a cada coração, trazer a transformação que é necessária para cada um de nós, que o Senhor sabe muito bem. Muito obrigado pela tua igreja aqui reunida, que o Senhor a fortaleça a cada dia, dias de dificuldades, dias difíceis, mas que estejamos, ó Deus, sempre, ó Deus, com os nossos corações, a nossa atenção, ó Deus, a nossa esperança, ó Senhor, ancorada no Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos e a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois é, irmãos, então eu fiquei pensando em tudo isso, porque a grande realidade é que a política ela tem afetado a vida de todo mundo. Queira ou que não queira, nós estamos sendo, né, assim, influenciados por política, né? Não estamos aqui para falar de política, mas isso é fato, né? Eu nunca, em 60 anos de idade que eu tenho, eu nunca vi um ano de Copa do Mundo, onde praticamente não se fala em Copa do Mundo. Quem já viu isso? Isso já começa antes, né? Pessoal enfeitando as ruas, até me surpreendi aqui, tem até algumas calçadas aqui embaixo pintadas com a bandeira e tal, primeira vez que eu vi, mas assim, pouco tem se falado isso às vésperas dessa Copa do Mundo, mas muito se tem falado ultimamente da situação política do nosso país, e eu quero confessar para vocês que, assim, por momentos a gente
bombardeado continuamente por notícias, por situações, por coisas, e quando você vai se deixando, né, se levar por essas notícias, por comentários, né, seja de repórteres, seja do que for, você começa a ficar minado. Eu creio que essa é a palavra. E a gente vai ficando fraco, a gente vai ficando temeroso, a gente vai ficando muito sensível a qualquer situação. Então, Deus me despertou para isso, né? Porque nós, o povo de Deus, nós temos uma esperança verdadeira, né? Nós temos uma esperança verdadeira, como muitos outros que fazem outras práticas têm esperança. Tem esperança, porque é impossível a pessoa viver sem ter esperança, né? E a gente pode perceber, que nem eu sempre passo ali no Jaceguava, o pastor sempre faz comentário, né? Tem ali as oferendas, uma coisa, e aquilo a pessoa tem uma esperança de que com aquelas práticas ela possa conseguir algo em troca daquilo. Nós vemos aí as mais diversas religiões aí, eles têm esperança, eles têm fé que realmente vão conseguir isso ou aquilo, alvos, né, que tem na vida. Mas eu gostaria de falar nessa noite sobre a esperança verdadeira. A esperança verdadeira, né? E dizer que a esperança verdadeira, ela sempre vem acompanhada da fé verdadeira, que na verdade é uma moeda de duas faces, né? E a esperança verdadeira, acompanhada dessa fé verdadeira, ela tem que ser depositada no Deus verdadeiro. Amém? O Deus verdadeiro, o Deus que nós conhecemos. E isso, assim, perante outras crenças, pode, assim, soar até meio um certo discurso de arrogância, porque por que o seu é verdadeiro e o meu é falso? Mas Deus, Ele nos deu, né, a revelação, pelo seu Santo Espírito, para que nós tivéssemos essa esperança, né, que é uma esperança que não se corrompe, é uma esperança que ela move situações, e é uma esperança diferente das outras, porque enquanto os outros depositam essa esperança e essa fé para conseguir algo, na nossa situação é diferente, porque Deus já deu para nós o mais importante, aquilo que ninguém poderia alcançar, por obras, por aquilo que fizesse, que é a vida eterna com Ele. Olha que interessante, né? Então, ao invés de nós usarmos a nossa fé, a nossa esperança, depositar essa esperança em Deus para conseguirmos algo, muito pelo contrário, o Senhor, Ele vem e nos revela o seu plano tremendo e maravilhoso, para que mantemos essa esperança viva. Olha como é diferente, olha como é diferente, né? Nós já temos uma certeza, e uma certeza absoluta, e isso é muito bom, porque pode trazer paz para o nosso coração, independentemente de qualquer situação que seja, porque nós já adquirimos aquilo que é o mais valioso, aquilo que é mais valioso, né? E como é bom a gente poder desfrutar dessas coisas, né? A Paula estava compartilhando seu testemunho do cuidado de Deus, né? No conduzir as situações, no envolver todas as coisas, e teve a sensibilidade de perceber a mão de Deus em cada situação, em cada necessidade, e isso é o que nos traz, né, a paz, é o que nos traz a paz, né? E
uma série de versículos que falam a respeito disso, né? E eu vou citar alguns aqui, seriam muitos, mas a gente vai ficar até amanhã aí falando da esperança do Senhor, né? Mas lá em 1 Tessalonicenses 5:8, ele diz o seguinte: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E eu achei interessante esse capacete, né? Capacete, qual é a função de um capacete? Bom, o Lucas deve saber muito bem agora e não deve abusar mais, porque, né? O capacete é para proteção do quê? Da cabeça, né? É aonde vem, onde está o nosso psique, o nosso intelecto, o nosso pensamento. É a máquina que controla todo o corpo, né? E quando nós colocamos essa esperança na nossa fé, no nosso entendimento, é onde podemos superar várias situações, porque quando vivemos pela graça de Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós em todas as situações, essa esperança ela permanece viva no nosso coração. Muitas vezes nós olhamos para certas situações e a gente fica até impotente, e resta o que fazer diante da impotência em determinada situação? Resta o quê? Depositar confiança no Senhor, porque o mais importante Ele já nos deu. Aqui nós vamos passar essas lutas, irmãos, lutas. Os tempos são maus, os tempos são tempos difíceis que nós vamos passar, e a gente não precisa ficar com temor, isso, aquilo. Por quê? Porque a Bíblia já nos relata tudo. O Senhor não nos ocultou nada, mas mostra que nos finais dos tempos, entendeu? E as coisas, é o seguinte, só estão acontecendo o quê? Só está sendo explícito aquilo que já está dentro do coração das pessoas. É que quando isso se traduz em palavras, pode chocar, e a gente tem visto, né, quantos escárnios, quantas coisas que a gente não pode nem falar aqui, porque, olha, é terrível, que estão falando a respeito de Deus e dessas coisas. Mas, irmãos, nada disso pode afetar a nossa fé, né? A nossa fé, que ela está ancorada nessa esperança bendita de que um dia o Senhor vem e nos leva. Ele vai voltar, irmãos. E esse daí que está acontecendo, a gente não diz assim, se gloriando, nem assim, em tom de elogio, né? Mas, glória a Deus por essas coisas. Por quê? Porque se cumpre a palavra de Deus. As Escrituras, irmãos, elas estão, entendeu, se cumprindo a cada dia. E diante dessa situação que a gente está vivendo, dessa adversidade, e também não é só aqui, mas em todo o mundo, a gente vê que as nações, né, como a palavra de Deus ela fala, né, elas se inquietam. Por quê? Porque estão em tempos de que vai aparecer um líder para poder organizar todas as coisas. Esse é o rumo que as coisas estão tomando. E nós, como crentes, como conhecedores da verdade, da palavra de Deus, precisamos nos posicionar diante das coisas das pessoas, porque dentre essas coisas, essa situação que eu vinha sentindo de 3 semanas para cá, isso, né, tinha até mexido com o meu ânimo, a disposição. De repente, aquele negócio, a gente projeta as coisas, nós vivemos de planos, fazemos planos, né? Lógico, confiamos em Deus, mas de repente você vê que tudo vai desandando e você começa, levado por aquela situação, você vai perdendo o ânimo, você vai se enfraquecendo. Mas graças a Deus,
Glória a Deus, porque Ele sabe, né, da nossa estrutura, sabe que nós somos pó, e nos fortalece e nos renova a cada dia, para que a gente tenha essa esperança viva no coração, a esperança de que nós não vivemos por vista, nós não podemos viver, entendeu, firmado nesse quadro que tem sido demonstrado aí, porque senão, irmãos, qual é a esperança? Digo eu, qual é a esperança? Né? Mas a esperança verdadeira, ela nos traz o quê? Algo que é além disso que nós podemos enxergar. Ela nos traz o quê? Ela nos traz alegria, ela nos traz boas notícias, ela nos traz alegria, ela nos traz tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida feliz, uma vida na expectativa de partirmos sim desse mundo e estar com Cristo. O apóstolo Paulo falou isso, né? O meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, e então a gente vai sendo, né, confortado pela palavra de Deus, a gente vai sendo instruído, e graças a Deus por isso, porque o seu Santo Espírito fala conosco, nosso coração, e vem trazer transformação para nós, né? 1 Tessalonicenses 1,3, ele diz o seguinte: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Colossenses 1, capítulo 27, ele diz o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha que tremendo, irmãos. Olha quantas garantias, quantas promessas Deus deixou para nós, né? Romanos capítulo 15, versículo 13, ele diz: ora, o Deus de esperança. Então nós sabemos que a esperança, ela tem uma raiz, ela tem um fundamento. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Irmãos, isso é tremendo, isso é demais, é algo que, assim, transcende até a nossa capacidade de entendimento, porque nós vivemos num mundo que é um misto de insegurança, de várias coisas que podem acontecer, mas que também vivemos na bendita esperança, né, do nosso Salvador, do nosso Deus, que estamos aí, no mundo espiritual. Então sabemos que nada vai além daquilo que possamos suportar. Até isso ele colocou na sua palavra. Não virá, entendeu, tribulação maior, não virá dificuldade maior do que aquela que a gente possa suportar. Antes, com aquilo ali, ele vai dar o escape, ele vai mostrar a saída, ele vai mostrar aquilo que será a solução para aquela situação. E é isso que tem que alavancar a nossa alma, irmãos. Porque se nós nos deixarmos levar por tudo isso que temos ouvido, vai ser terrível, irmãos, vai ser terrível, porque não importa, muitas vezes a gente fica olhando as coisas, né, geograficamente, e a gente pensa que isso está acontecendo, olha como que pode, essas coisas são coisas que nos deixam até indignados, mas irmãos, nós temos que ter na nossa mente
que tudo está indo exatamente como Deus planejou, nada foge do controle dele. Os homens se levantam, estão no poder, acham que comandam, que são donos, que fazem isso, faz aquilo. Estão todos trabalhando para Deus, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, e não existe absolutamente nada que Ele não veja, irmãos, e assim, e eu às vezes fico com raiva de mim mesmo, porque aí eu fico olhando para a situação, mas como que eu fiquei desse jeito, dessa maneira, temeroso, desanimado, isso, eu não me esqueço de olha, essa passagem da palavra de Deus, porque isso marcou muito na minha vida. Isaías 40, ele é um texto messiânico, ele fala do Messias, isso e aquilo, e é tremendo esse texto, irmãos. Ele vai falando o que são as nações, o que são as nações para Deus, é como uma gota que cai de um balde, é como o pó que ele mede nas balanças de precisão. O que são as montanhas, o que são todos os exércitos, todo o poderio bélico do mundo, de todas as nações, o que são? Para ele é nada, é menos do que nada, é um vácuo. Aí ele fala, ele é aquele que está sentado sobre o círculo da terra, cujos seus moradores são como gafanhotos. Irmãos, ele fala que ele é aquele que ele estende os céus como cortina. Olha que segundo os cientistas, esses 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, que é mais ou menos o que é o nosso universo, e imagina o que tem de estrela e astros e todos os corpos celestes que foram criados e colocados cada um no seu lugar. E cada um desses, Ele deu nome, e nenhuma falta. Muitos falam que a estrela que você está vendo, ela já acabou de existir, não vai ver mais. Todas têm nome, e nenhuma dessa, por causa do seu poder, da sua força, nenhuma delas falta. Então, por que eu estou preocupado com o que está acontecendo aqui na terra? Que é igual a gota de um balde, é menos do que nada em relação a tudo isso. Então, a gente precisa sempre, irmãos, estar colocando no nosso coração quem é o Deus único, todo-poderoso. E aí a gente vai começar a caminhar, a gente vai começar a se fortalecer. Diante dessa visão, Ele vai nos mostrar estratégia, né? Para quê? Que através de expectativas que a gente possa ter, isso vai se concretizar, mas não é porque nós somos, né, capacidade, não é porque nós temos essa capacidade, mas Ele vai nos capacitar a isso, a poder passar por essas situações, né, mas com um propósito, porque é para isso que todos foram criados, para o louvor da sua glória, é para o louvor da glória de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter essa esperança, e essa esperança verdadeira, acompanhado da fé verdadeira, exercida no Deus verdadeiro, no único Deus, ela pode mudar situações. Ela pode mudar situações. E nós temos pelo menos 2 exemplos que eu acho exemplos capitais. É lógico que ninguém pega Deus de surpresa. Deus não se surpreende. Mas pelo relato do texto, Jesus ficou surpreso, né? A gente vê lá Mateus 8, de 5 a 10, conta a história de um estrangeiro, de um romano, que exercia o quê? O domínio sobre todo o mundo conhecido da época.
um centurião romano, chegou para Jesus e falou: Senhor, eu tenho um servo que está muito doente. Jesus disse: olha, eu vou até a tua casa e vou curá-lo. Ele falou assim: não, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. Ele se achou indigno. Irmãos, olha como ele se humilhou, olha a posição que ele se colocou. Um centurião, para quem não sabe, centurião, era um homem, era um soldado, que ele era um comandante, que tinha sobre as suas ordens 100 soldados. E ele chegou e falou assim: não, basta uma palavra, basta que o senhor diga uma palavra, e ele vai ficar bom. E ele deu o exemplo. Olha a profundidade da fé, da confiança que esse homem tinha. Eu também sou homem sob autoridade, e tenho pessoas, tenho soldados ao meu comando. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, ele faça isso, ele também faça isso e ele faz. E Jesus, deixa eu abrir o texto lá, porque é uma particularidade. E Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse àqueles que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, quer dizer, nem mesmo nos seus patrícios, nos seus irmãos, naqueles que detinham conhecimento da lei, das escrituras, das profecias, de tudo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E isso vem para nós nos ensinar, irmãos, que muitos que depositam a sua fé na esperança verdadeira, no Deus verdadeiro, ela opera milagre. Ela opera milagre, irmãos. Nós muitas vezes não sabemos de situação, de desfechos, de algumas coisas, mas por isso buscamos a Deus conforto, buscamos segurança, buscamos abrigo, né? O louvor falou aqui, ó, de abrigo, né? Abrigo seguro nas emoções, na convivência, nos relacionamentos. Precisamos de abrigo, do abrigo do Senhor, que é aquele que conhece o nosso coração, que sabe da nossa necessidade e sabe das nossas limitações, né? Então, essa esperança, quando colocada, né, no Deus verdadeiro, ela muda toda e qualquer situação. O outro está lá em Mateus 15, de 21 a 28, eu creio que todos conhecem, a mulher cananeia, lá de Canaã, lá, quando teve lá, que foram tomar, né, estavam entrando na terra prometida, né, a ordem era para quê? Para matar todos, acabar com tudo. Aí Jesus vai andando, essa mulher vem gritando atrás dele, e aqui no texto a gente olha assim e fala: poxa, Jesus foi até duro com ela, né? Ela vinha gritando, ele não deu nem atenção. Aí os discípulos falaram: poxa, Senhor, despede logo, ela vem gritando atrás de nós, aí vem, né, não dá sossego, pô, não para de gritar. E Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe disseram, né, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E respondeu Jesus, naquele clamor dela,
naquele momento de desespero, vamos dizer assim, porque ela tinha essa esperança que ela tinha, era aquela que ela tinha certeza absoluta que ele poderia resolver aquele problema, né? E Jesus fala: olha, eu não fui mandado, né, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ele deu uma resposta para ela negativa, mas é o que eu falo, a humildade, né, o se humilhar, o ver a nossa condição de impotência, mas quando você quando é te revelado a solução, você pode partir, né, daquele ponto e se agarrar naquela oportunidade que você sabe que é a única esperança que você tem, né? E ela disse, a mulher chegou e a atitude dela, o que ela fez, ao invés de questionar, ao invés de, né, até retrucar, ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus de novo, olha só, e ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E olha que Jesus, o que respondeu aqui, ele não respondeu para muitas pessoas, não me tenho lembrança. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, irmãos, quando nós não olhamos para as situações, não olhamos para as dificuldades, não olhamos para as barreiras, para aquilo que a gente precisa transpor, mas olhamos tão somente para Cristo, que é o Senhor, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Redentor, nós podemos, irmãos, ser surpreendidos com coisas maravilhosas, com coisas tremendas, mas isso é a esperança que cala fundo no nosso coração, né? A esperança de que um dia vamos morar com Ele, vamos estar com Ele, olha, às vezes a gente fala passar a eternidade, mas já está errado, né? Porque se é eternidade, a eternidade não passa. Nós vamos estar na eternidade com Ele, porque tudo passa, mas a eternidade não vai passar. Eu vou passar a eternidade. Não, você não vai passar, você vai estar na eternidade com Ele, né? E essa maravilha, eu não tenho palavras nem para a gente poder traduzir, né, esse sentimento, esse momento de estar ali. É por isso que é a eternidade, que nós vamos conhecê-lo mais e mais, cada dia mais, de todas essas coisas. E eu fico pensando desses que tiveram esse privilégio, né, de poder vê-lo, de poder ter sido registrado aqui, né, na sua palavra. Como Jesus é tremendo, irmãos, e como a gente vai vendo a grandeza de Deus, e toda vez que a gente se apequena, toda vez que nós tememos, toda vez que nós recuamos, toda vez que a gente tem dúvida, irmãos, é porque a gente para de olhar para a grandeza de Deus, é porque nós paramos de observar quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Senhor. Irmãos, não existe absolutamente nada. Não é que a gente vai sair daqui super-homem, isso que a gente está transpondo tudo, todos somos. Não, irmãos, isso
é para cada um de nós. É para cada um de nós podermos avaliar e aplicar na nossa vida, no dia a dia. Porque que temor eu posso ter? Que mal pode me abater? Que mal pode me ofender? E ainda que algum mal venha, né, que isso seja traduzido em óbito na minha vida, irmãos, a morte para o crente é a coroa da vida. Vamos estar para sempre com o Senhor. Não posso temer nada, irmãos, nada, nem regime, nem governo, nem mal, nem peste, nem praga, nem coisa nenhuma, porque se eu tomei, né, uma decisão, se o Espírito de Deus me levou a tomar uma decisão, no momento que eu conheci a Cristo, Ele abriu a minha visão e me deu o entendimento e capacidade para que eu pudesse compreender isso, e eu me tornei através disso um filho de Deus. Não existe mal que eu possa temer, irmãos, não existe mal que nós possamos temer, porque estamos guardados na mão dEle, não existe nada que nos tira da mão dEle, não existe mal nenhum que pode nos destruir, porque nós já passamos da morte para a vida, já passamos da morte para a vida, irmãos. Isso aqui é um estágiozinho que a gente está fazendo aí, a vida nós vamos gozar eternamente, na presença de Deus, e todas essas dúvidas, esses questionamentos, e muitas vezes pelo nosso próprio pecado que habita em nós, nós não temos a capacidade de enxergar profundamente as Escrituras. Nós vamos conhecer dEle, vamos estar com Ele pessoalmente. Então, irmãos, não é que a gente, mais uma vez eu vou falar isso aí, não é arrogância, mas, entendeu? O que o Estado pode me fazer? O que o governo pode fazer? O que os homens podem fazer? Nenhuma criatura, Romanos 8 lá, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem distância, nem outra criatura, nem nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. Então a gente vai temer o quê? Nós não temos que temer. O único temor que nós devemos ter, sim, o que é? Eu sempre falo na sala de batismo lá, quando começa a sala, o primeiro dia, espera aí que eu já estou com uma cola na boca aqui, preciso tomar um pouco d'água. E eu creio que isso serve para todos nós. Quando se começa lá, começamos a falar, né, da salvação, da nova vida, isso, mas eu sempre friso uma palavrinha, que eles não precisam temer mais absolutamente nada, se realmente foi uma decisão genuína. Então vocês vejam que essas duas letrinhas, se, é o que vai determinar o nosso rumo e o nosso caminho. Que eu sempre falo isso, não é pelo seu pai, não é pelo seu irmão, não é pelo seu amiguinho, não é porque você vem aqui na igreja e gosta de ficar na igreja, não é por causa dos relacionamentos, por causa dos jovens, por causa dos diversos programas que a igreja tem, mas se você tomou uma decisão genuína, não precisa temer mais nada, porque absolutamente mais nada vai poderá te trazer prejuízo irreparável, porque o céu está garantido nessa condição, e o Senhor mesmo disse, né, que se realmente nós confessarmos, Romanos 10, 9 e 10, né, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se faz confissão, e com o coração se quer para a justiça.
E é tremendo isso. Então a gente vai observando, irmãos. Agora, se nós realmente temos, né, essa esperança viva, se realmente temos, né, feito essa confissão verdadeira, irmãos, não precisamos temer, porque existe esperança para aquele que busca morrer para o pecado e viver para a glória de Deus. Só não há esperança para aquele que insiste em deliberadamente cometer o pecado e esperar de Deus o perdão. E é isso que a gente precisa ter um discernimento. Porque se eu penso que eu venho para a igreja, e que aqui eu venho, e eu vou lá para a sala de batismo, e daqui a pouco eu estou passando ali pelo batistério, e depois eu já estou inserido na igreja, e depois eu estou aqui na igreja, e eu levo a vida que eu quero, irmãos, frutos, não foi apóstolo Paulo, não foi ninguém, próprio Jesus, pelos frutos conhecereis. Então isso serve para cada um, para nós confrontarmos cada um de nós, né? Se realmente eu tive o encontro verdadeiro com Deus, se Jesus mudou, não é que ninguém peca, e com isso também não está se dando um aval para se pecar, mas o pecado na vida do crente é um acidente, não uma prática diária, porque o pecado ele gera tristeza, ele gera muita tristeza na vida do crente. Então nós temos que ser bem conscientes disso. O Senhor nos dá todas as garantias de que se nós realmente fizermos uma decisão, né, genuína, e só Ele sabe, ninguém sabe, só eu sei de mim com Ele, ninguém pode saber, e assim é cada um de nós, e não cabe aqui cada um estar olhando se o outro é ou não é, o que não fez, mas cada um vai dar conta de si mesmo, Ele já falou, né? Então, cabe a nós batalharmos por essa fé, vivermos nessa esperança verdadeira, que é acompanhada da fé verdadeira, depositada no Deus verdadeiro, no Senhor, que é aquele que nos guarda, nos sustenta, nos conduz e que vai fazer cada um de nós chegar até onde Ele colocou. Cada um aqui tem um ponto para chegar, e Ele vai nos levar até esse ponto. Não é porque somos bons ou podemos ou temos capacidade, é porque Ele já falou que vai ser assim, e cabe a nós batalharmos por essa fé, viver com essa esperança viva no nosso coração, aguardando até aquele dia, não nos apavorando, mas olhando para a grandeza de Deus, que esses problemas e essas coisas vão se tornar minúsculos diante de nós, né? Então, assim, que Deus nos abençoe e nos capacite, para que no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente possa viver aplicando isso, aplicando esses conceitos, né? No nosso trabalho, em casa, nos nossos relacionamentos, em tudo que fazemos. Que Deus abençoe a sua palavra, e que Deus nos fortaleça, e que Deus nos guie até aquele dia que Ele preparou para cada um de nós. Amém. Lucas.